Fala, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero, nesse momento, convidar vocês para a gente continuar o ano, né? Não tem isso não, a mensagem é uma só, a orientação de Deus é uma só, do princípio ao final. É uma só mensagem, é uma só importância que nós devemos focar, é estar firmado na palavra, olhando para a promessa, sem se desviar do alvo, não é? Que é Jesus, confiando no que ele prometeu e perseverando na palavra dele. Não tem outra coisa não. Aguardando, né? Perseverando, esperando, confiando na promessa. Mas eu quero convidar vocês aí a continuarem prudentes, a serem cada dia mais cautelosos, a serem cada dia mais vigilantes, a estarem cuidando de ti e da doutrina, meu irmão. É preciso se cuidar. É preciso ter o cuidado com a nossa vida com Deus. E esse cuidado é através da doutrina. Entendeu como é? Não coloque na sua mente que o cuidado da vida com Deus, o zelo, o servir a Deus, é dentro de vida religiosa, cumprindo práticas, devoções, obrigações, determinações. Não. O compromisso da vida do homem com Deus é cuidar da vida dele com Deus na palavra. É ter cuidado, ter zelo, examinar, não é? É aquilo que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muita gente esquecendo do que é o compromisso com Deus. Tem muita gente vivendo, não é, um outro conceito, troca de valores que tem sido feita no meio do povo de Deus, que leva o povo a apostatar da fé, cair da graça, perder-se, desviando-se da verdade e da vontade de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Cuide, zele, consagre, santifique a sua vida com Deus. Não é vivendo dentro de uma formalidade, de uma devoção, consagrando sua vida, vivendo dentro de uma formalidade religiosa, cumprindo as obrigações, os mandos, os trabalhos. Não! Você só pode zelar, consagrar, santificar, servir, buscar, ser prudente na vida com Deus, se você estiver examinando a palavra, olhando a palavra, para você ter o cuidado de fazer tudo conforme nela. Entenda isso. Fazer tudo conforme nela está escrito. Não é conforme o que os homens estabelecem. Você tem que ser prudente a analisar a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, para fazer tudo conforme está escrito no que Cristo ensinou, na palavra dele, na doutrina dele. Não é conforme o que os homens estabelecem. Então, tenha muito cuidado, seja prudente, não é? Tenha uma vida verdadeiramente de zelo na presença de Deus, cuidando de ti e da doutrina. A sua vida em Deus pela doutrina. Você está compreendendo? Você está entendendo que você está recebendo a orientação? Não é? Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, ouvintes, assistidores aí dos vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, o meu trabalho é esse. É sempre levar a instrução, a correção, o ensino que edifica a vida cristã, que edifica a vida do homem para com Deus na fé, dentro da palavra, dentro da direção. Porque, meus amados irmãos, é muita gente vivendo muita coisa aí, deu para entender? Tem muita gente vivendo muito movimento, muito ritual, muito cerimonial, muito misticismo, muita situação criada para o povo viver como se fosse para Deus, para buscar, ser cheio, receber isso, aquilo e aquilo outro. E com isso você perde o foco, você deixa de se alimentar, deixa de buscar o importante, deixa de realmente estar vivendo com a vida enchendo-se na graça do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o diabo ele é sutil, ele é sagaz. A Bíblia diz que são astutas ciladas de Satanás. Astutas é inteligente. Ciladas é o meio que ele estabelece para tirar você da vida com Deus, da caminhada com Deus. Nós temos que ser prudentes e vigilantes. A vida cristã, ela tem que ser principiada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. É em Cristo
na doutrina de Cristo, o que Cristo ensinou. A vida cristã não é questão de ser um religioso, cumprir a tarefa religiosa, viver na moldação, na formalidade religiosa, viver os trabalhos, viver os exercícios, os mandos, as ordenanças religiosas. Isso não é vida com Deus. Esse é o caminho paralelo que o diabo fez os homens colocar para desviar os homens de Deus. A religião é uma porta que leva muitos para o inferno. A religião não é a porta que leva o homem para Deus. A religião não é o caminho para Deus. A religião não é o meio de servir a Deus. Só há uma porta, um caminho, um meio. Jesus, a sua palavra. Então seja mais prudente, meu irmão, nesse ano. Porque você acha que você é merecedor do perdão de Deus? Você acha que você está bem com Deus? Você acha que você está servindo a Deus? Porque você agora tem na sua mente que você é bonzinho, não pratica o mal, não mata, não rouba, não fuma. Porque você é religioso, vive na religião, sua vida é de igreja para casa, de casa para igreja, cumprindo os trabalhos, cumprindo as tarefas, vivendo nas programações religiosas. Você acha que isso lhe faz estar em Deus? Você acha que isso lhe dá o direito da comunhão, da vida e da promessa de Deus? Você acha que isso é a segurança para você estar em Deus? É não, meu irmão. É não. A maioria dos religiosos vão se decepcionar. Aliás, todos os religiosos. Porque estão no caminho de morte. Porque o homem, não é por esse mérito que ele chega a Deus. Ele pode ser religioso, bonzinho, praticar o bem, fazer caridade, viver dentro da sua igreja, ser devoto, praticante, consagrando, devotando sua vida às igrejas, aos trabalhos religiosos. Isso não torna ele reconciliado nem em comunhão com Deus. A Bíblia fala de um homem que era religiosíssimo, tinha um bom caráter. A maioria do povo dentro das religiões tem bom caráter. São pessoas que são honestas, praticam o bem, independente se seja evangélica, católica, espírita. As pessoas que vivem dentro das religiões, não é? A maioria são pessoas de bem. Tem pessoas que é honesta, tem caráter, mas isso não vai fazer ela alcançar o perdão de Deus. Isso não dá mérito a elas para alcançar salvação. Isso não é virtude para elas ter comunhão com Deus. Se não for por Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo, continua o homem perdido, fora, julgado, condenado, dentro de uma situação de inimigo de Deus, como alvo da ira dele, que brevemente vai cair sobre todos. É preciso a gente entender isso. Não é ficar acomodado, confortável, achar que estamos seguros dentro de uma vida religiosa, vivendo os parâmetros, as ideologias, as ordenanças legais, cumprindo as obrigações, as tarefas, os trabalhos, vivendo a formalidade religiosa. Não é isso que vai garantir. Não é isso que vai lhe dar segurança com Deus. É se você tiver um entendimento transformado dentro da verdade que Jesus trouxe. Se você crê em Jesus e tem a sua mente alcançada com a transformação da libertação pelo conhecimento da verdade, com a direção do Espírito Santo, que nos guia, que nos dá alegria, que nos dá certeza, que nos dá convicção, que nos sela como propriedade de Deus, guardado para o dia da redenção, guardado para o dia da partida deste mundo. Nós somos membros do corpo de Cristo Igreja, se estivermos selados pelo Espírito Santo. Não é com a igreja, com a carteira de igreja, de membro de igreja. Não é com um certificado de religião alguma. Não é com a adesão a nenhuma religião. O que me garante ser igreja de Deus, está selado, guardado para o dia da redenção, é o Espírito Santo de Deus, que só recebem este selo, esta garantia, só recebe quem crê em Jesus verdadeiramente. João 7, 37 ao 39. Só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus. Como diz as Escrituras, ele passa a habitar em nós como uma fonte viva de água que sacia a nossa sede, dá vida à nossa alma, a vida com Deus. É o Espírito Santo. Só recebe ele quem se converte a Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37, 38.
A partir daí, crendo em Jesus, temos o perdão, a remissão dos nossos pecados e recebemos o dom do Espírito Santo, que é a reconciliação, a vida com Deus, dentro da promessa de Deus, tornando-nos povo de Deus. É o Espírito Santo. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Você pode estar em qualquer igreja, ministério, instituição. Se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Dá para entender como é sério isso? Então, eu quero que você entenda nesse ano de 2023 qual a importância da sua vida com Deus. Não fique preso dentro de um sistema escravizatório, religioso, onde você é manipulado, um negócio de homem, vivendo uma mentira em nome de verdade. Como eu estava dizendo, não é você ser uma pessoa boa, religiosa, que faz o bem, que vive na religião, que vai te levar a Deus. Isso não vai garantir. Dá uma lidinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Lá onde fala sobre um homem chamado Cornélio. O próprio Deus vai dar testemunho da integridade deste homem. O texto vai dizer que Cornélio era um homem religioso, fazia contínuas orações dentro do seu entendimento, dava esmola, tinha um bom testemunho de caráter no meio da sua comunidade, mas todavia Cornélio estava distante de Deus. Cornélio não tinha salvação, Cornélio ainda não estava na graça, Cornélio não estava justificado, Cornélio estava em condenação ainda. Foi preciso Deus enviar Pedro a Cornélio, para que através da mensagem do Evangelho, da verdade que liberta, fosse ao conhecimento de Cornélio, Cornélio cresce. E a partir daí ele alcançaria o dom gratuito de Deus, o perdão, a remissão, a salvação. Dá uma lidinha lá, Atos capítulo 10 e o capítulo 11, você vai ver essa verdade. E o texto diz que Cornélio ia ouvir as palavras que ia lhe trazer salvação para ele e toda a sua casa. As palavras da verdade, a palavra das boas novas, o Evangelho de Cristo que mostra ao homem por onde ele alcança a salvação. Não é numa vida religiosa, não é numa devoção, não é numa consagração, não é numa formalidade, não é dentro de instituição, igreja, seja ela evangélica ou qual for. Gente, tem muita gente que está indo para o inferno, eu estou sendo direto. Eu estou sendo objetivo e verdadeiro no que eu trago. Eu não estou preocupado em convencer ninguém, eu tenho que pregar a verdade. Quem convence é o Espírito Santo. E você, depois de ouvir a verdade, ser convencido pelo Espírito Santo, é você que tem que se arrepender. Porque o Espírito Santo, ele convence, mas não converte. Quem tem que se converter é o homem. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E só então receberei o dom do Espírito Santo. É preciso você, que é religioso, que vive no engano e na mentira, dê ouvido à verdade, deixe o Espírito Santo te convencer e se arrependa, se converta, enquanto é tempo. Porque tem muita gente aí iludido, enganado, preso, que vai sofrer no final do labor desta vida, quando daqui partir para a eternidade, a vergonha e o desprezo eterno. Por quê? Porque não estão baseando a sua vida sendo prudente, como disse Jesus, lá em Mateus 7:24, que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra, esse edifica a sua vida com Deus numa rocha, verdadeiramente. Mas tem muita gente que é louco, está edificando sua vida na areia, não é na rocha, não é na palavra. Estão edificando sua vida com Deus através dos cumprimentos das devoções, das consagrações, dos serviços religiosos, da vida religiosa. Isso não faz você estar edificado em Deus. O que faz você estar edificado em Deus é a palavra, é o conhecimento, é o entendimento. E esse entendimento, esse conhecimento está no seu interior, te guiando, norteando, dirigindo, conduzindo, te formando, te dando certeza, convicção e te levando à verdade de Deus. É o entendimento, o conhecimento da palavra, irmãos. Da palavra de Deus. Deus abomina a religiosidade. Deus abomina essas cerimônias em nome dele, que não se enquadra na palavra dele. E são muitas reuniões, muitos movimentos de culto que são anátemas, pagãs,
E Deus abomina, muitos estão lá dentro vivendo, pensando que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, só que não. Dentro desses cultos podem chamar a Deus, pode dizer que Deus é grande, pode dizer que é para a glória de Deus, pode dizer que é para exaltar, para ser grato a Jesus, só que não. Ninguém pode ser grato a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, se não se submeter à obediência a Ele pela palavra. Não é pelo que ensinam os homens nas religiões. Obediência a Deus é pela palavra, não é pela religião. E o povo hoje está buscando uma vida de temor a Deus, não dentro dos princípios da palavra, mas dentro dos princípios dos homens, preso nas suas obrigações religiosas, vivendo uma vida anátema, vã, perdida de Deus. E Deus vai dizer isso. Isaías 29:13. O temor desse povo para comigo não consiste na minha palavra, consiste nos preceitos dos homens. Porque o povo não está vivendo para Deus pela direção da palavra. O povo está vivendo para Deus pelas religiões.